Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou. Boa tarde para você. Vem comigo nessa terça-feira, dessa semana que está quase curtinha, com feriado no meio. E por aqui a gente tem muito conteúdo. Nós vamos falar sobre várias campanhas que fazem alerta no mês de junho. Entre elas, sobre cuidados com queimaduras na pele. E também tem incentivo à doação de sangue, o quanto isso é importante. No nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, vamos trazer informações sobre a doença falciforme. E ainda sobre a saúde, vocês vão saber por que nessa época fria aumenta o número de procura por procedimentos estéticos. E tem também dicas para você que quer cuidar dos seus pés, manter eles hidratadinhos nessa época seca e fria. Quem tiver ali com o pezinho rachado, já fique atento e já pega o link do nosso YouTube, já aproveita e manda para aquele amigo, sabe, que tá dormindo de meia, com o pé cheio de creme ali para hidratar, já manda para ele para ver se o que ele tá fazendo tá certo. Combinado? Vem comigo, Band Mulher já começou. Com a chegada das festas juninas, cresce também a preocupação com os riscos de queimaduras. E o mês de junho ele ganha a cor laranja, junho laranja, quando são feitas campanhas de conscientização para reforçar a importância da prevenção e também alertar sobre os riscos de fogueiras e fogos de artifício. Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, o setor de queimados, é referência na região para os casos de média e alta complexidade. E o que não faltam são casos de queimaduras que chegam na unidade. Em 2023, o setor recebeu 99 pacientes. Em 2024, o número subiu para 107. Este ano, até o mês de maio, foram 32 pacientes atendidos com queimaduras de 2º e 3º graus. Juliano Baron é cirurgião plástico no Hospital de Clínicas da UFO. Ele diz que os casos atendidos na unidade de queimados são de natureza grave e exigem cuidados extremamente profissionais. Aqui na unidade de queimados é uma unidade avançada de tratamento, então nós temos as queimaduras mais graves, né? O 2º grau profundo e o 3º grau, que classicamente envolvem um tratamento cirúrgico dessas áreas, né? Precisando fazer um transplante de pele, desbridamento cirúrgico, mas as queimaduras mais frequentes são aquelas mais superficiais, né? Que acontecem em casa, às vezes acidente com uma panela quente, com um líquido aquecido, essas são as mais frequentes. Dr. Juliano Baron lembra que as queimaduras deixam mais do que sequelas na pele e em outros órgãos que podem ser atingidos. Segundo o médico, as consequências emocionais também são graves. As queimaduras costumam deixar, né, as mais profundas, bastante sequela psicológica, né, sequelas motoras também, às vezes impedindo o paciente de retornar tanto para a sua atividade de trabalho, né, atividade laboral, quanto para as relações interpessoais, por causa da mudança aí que as cicatrizes podem trazer na face, nos membros, né, pode ser bastante limitante. Outra maneira de tratar queimaduras, independente do grau em que elas ocorram, é com a prevenção, evitando que elas aconteçam. E é esse o objetivo do Junho Laranja, um mês dedicado a campanhas de orientação e conscientização, mas acima de tudo, de prevenção contra a queimadura. O Corpo de Bombeiros é uma das instituições envolvidas em ações educativas e de orientação, até porque a corporação é quase sempre a primeira a ser acionada para atender ocorrências desse tipo. O sargento Alexandre Rocha, do Corpo de Bombeiros em Uberlândia, lembra que a campanha acontece no momento oportuno, já que junho é o mês das festas juninas, onde os fogos estão sempre presentes e sempre causam algum tipo de acidente. Mas são os acidentes domésticos que mais dão trabalho e preocupam os bombeiros, principalmente com crianças e nas cozinhas das casas. Os cuidados que a gente recomenda durante esse período da campanha é que as crianças menores de 8 anos não frequentem as cozinhas e, se frequentar as cozinhas, que seja acompanhado dos pais ou responsáveis. A gente pede também que agora chegou a época das festas juninas, muito importante,
que os fogos, eles jamais sejam soltos por crianças. E o adulto também, né? Existe uma maneira correta dele procurar soltar esse fogo de artifício. Também já existe uma regulamentação toda, né, que proíbe certos tipos de fogos. O Corpo de Bombeiros deve ser sempre acionado mediante qualquer emergência, né? Não só em caso de incêndio. E ainda falando sobre campanhas nesse mês, no fim de semana foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue e a nossa equipe acompanhou a ação voluntária de várias pessoas no Hemocentro de Uberlândia. Mais que um ato de solidariedade, poucos minutos em qualquer uma dessas cadeiras podem render anos de vida para quem precisa de sangue. É muito importante, né? A gente doando sangue ajuda principalmente pessoas que vão ali para o ponto-socorro, tem algum acidente, precisa de uma transfusão. É muito bom, é muito gratificante. Estou muito feliz que eu acabei de ficar sabendo que uma bolsa de sangue que eu acabei de doar vai poder ajudar 4 vidas. E nesse momento nós estamos com a campanha Sim para a Vida. Estamos distribuindo adesivos para os doadores, para que eles possam mostrar para outras pessoas, né, o engajamento com essa campanha, com esse trabalho, e assim também poder captar outras pessoas, além da comunicação diária que nós fazemos aqui com os nossos doadores. Eu comecei com a doação normal de sangue, né, e depois foram me convidados aqui para fazer a doação das massas. Não precisa ter medo nenhum, é um incentivo, é uma ação do bem. Eu acho que faz bem para qualquer um que vier aqui. Você vai, como se diz, você vai aumentar a sua energia e levar a luz para muitas pessoas que precisam. Em 2023 foram registradas mais de 3 milhões de doações de sangue a nível de Brasil. Uma bolsa pode salvar até 4 vidas e ela é essencial para emergências, cirurgias e tratamento de doenças como anemia e leucemia. Um paciente com leucemia, ele tem uma anemia e uma plaquetopenia, né? Então a redução das plaquetas é importante. Ele, tanto pela doença quanto a quimioterapia, que precisa ser de forte intensidade para ele ter a chance de cura, é necessário que haja transfusão de sangue. É aí que entra uma campanha semelhante, Junho Laranja, que visa conscientizar para o combate a essas doenças. Por isso, a importância de uma transfusão segura. A gente fala que a transfusão salva a vida se bem indicada. Então, é aquele paciente que ele é avaliado pelo médico assistente, clinicamente. Se há alguma outra opção além da transfusão, se tiver, vai ser feita. Agora eu tenho um outro assunto importante para falar com vocês, que é mais uma campanha. Você já percebeu que está cada dia fazendo mais frio? O inverno já está chegando, a madrugada está gelada e tem gente que não tem nada para se aquecer, para se proteger. Já pensou nisso? Pois é, então é hora de mostrar o tamanho da sua solidariedade e ajudar quem tanto precisa. A campanha do agasalho já começou, você pode fazer parte dela, doando agasalhos, cobertores, peças de frio e aquecer o coração de quem mais precisa. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz. Cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. Vocês viram, né? Nesse ano a campanha do agasalho conta com a Caravana do Bem, mais uma vez, que vai percorrer vários pontos da cidade em busca da sua doação. No ano passado foram arrecadadas mais de 50 toneladas de agasalhos e nesse ano contamos com você para uma arrecadação ainda maior. Então já começa separando aquela peça que você não usa mais, que está em bom estado e leve até algum dos nossos pontos de arrecadação. Combinado? Campanha do Agasalho 2025, menos frio, mais calor e mais amor. Vou pro intervalo, é rapidinho. Na volta tem o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Vamos falar sobre a doença falciforme.
Só Faróis e Latarias você encontra também o maior e mais variado estoque de para-choques que podem ser entregues na cor do seu veículo. A Só Faróis vende, pinta e instala para você, não é isso, Dê? É isso aí, a garantia da peça, a garantia da pintura e da instalação. Tudo em um único lugar. Só Faróis e Latarias, vem pra cá! Você que ainda está sofrendo com portas de enrolar manuais aí na sua empresa, aqui na Unidas, além de qualidade e tecnologia, tem o melhor preço. Não é isso, Viane? Isso mesmo, e temos uma equipe treinada nas nossas duas lojas, Uberaba e Uberlândia, para melhor atender. Unidas, vem pra cá! Antes de pegar a estrada, faça uma revisão ou check-up no seu veículo aqui na Fialto Peças e Serviços. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, parte elétrica e muito mais. É isso, Amanda? Substituição do óleo do automático aqui com a gente. Estamos com preços especiais. Fialto Multimarcas, vem pra cá. No Martiminas a gente entra no clima, tá fácil de comprar. Lava roupas em pó 10 quilos, R$ 39,98. Creme de leite 200 gramas, R$ 2,98. Leite condensado semi-desnatado 395 gramas, R$ 4,98. Arroz 5 quilos, R$ 16,98. Cupim bovino peça quilo, R$ 29,98. Coxa com sobrecoxa de frango quilo, R$ 7,98. Mineiro que é mineiro, economiza no Martiminas. Cada criança merece chegar na escola com segurança. Para isso, escolha sempre vans escolares credenciadas pela Prefeitura. É a certeza que o veículo passa por vistoria todo semestre, com os itens de segurança funcionando, os documentos em dia e a apólice de seguro. No site de vistoria da Prefeitura, você insere a placa ou o número da permissão e encontra a lista de veículos credenciados e vistoriados. E quem é motorista, faça já o seu credenciamento. É simples e pode ser feito em qualquer momento. Transporte seguro, criança feliz. CETRAN e Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Estamos de volta, chegou a hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com check-up, medicina e diagnóstico. E hoje nós vamos falar sobre a doença falciforme, que é hereditária, ela pode causar dores, fadiga, até anemia. A gente vai entender mais com o hematologista e patologista, Dr. Silvio Pessoa. Bem-vindo, doutor. Boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. A gente quer entender, em primeiro lugar, né, o que é a doença falciforme? Vamos começar, em termos laboratorial, na definição da hemoglobina normal. A hemoglobina normal ela é definida como hemoglobina AA. No paciente que tem a doença falciforme, nós temos a hemoglobina S. A hemoglobina S ela é herdada dos pais, tá? É uma doença genética e essa hemoglobina ela é a causa da doença falciforme. No paciente que herda os dois genes, a gente chama de hemoglobina SS, nós vamos ter então a anemia falciforme. É possível que o gene S ele possa ser, em algumas situações, herdado junto com outra hemoglobina anormal, seja hemoglobina C, hemoglobina D, hemoglobina E ou beta-talassemia. Nesses casos, nós vamos ter a doença falcêmica. Então, a anemia falciforme, propriamente dita, é a condição em que a pessoa é portadora da hemoglobina SS. Nós temos também a possibilidade, né, da gente ter a pessoa que herda, né, herdando dos pais que são AS. Então, para a gente ter uma pessoa que é SS, os pais necessariamente são portadores do traço talassêmico, propriamente dito. E o diagnóstico, ele vem por meio de exames ou de sintomas, né? Então, a falar de exames, por exemplo, a gente trouxe aqui na última semana, agora recente, o teste do pezinho. Ele, em primeiro lugar, por ali, ele é o mais importante porque ele detecta essa doença, né? Sim. Ao nascimento, a criança nasce com um nível muito alto de hemoglobina fetal. Desse modo, ela não vai ter muitas alterações, muita sintomatologia até os 6 meses de idade. Mas, preventivamente, o diagnóstico realizado pelo teste do PESI, ele vai detectar que
aquele paciente ele tem a possibilidade de ter hemoglobina S. E nesse caso, vai ser feito o diagnóstico no teste do pezinho. Se não for feito no teste do pezinho, e o paciente, por algum motivo, ter algum quadro clínico, ele pode ser estabelecido através da eletroforese de hemoglobina em qualquer faixa etária. Quando a gente fala sobre os sintomas, quando, em qual fase da vida que eles já surgem? Sempre na infância, às vezes pode ter algum que surge mais na adolescência, enfim. E quais sintomas são? A anemia falciforme ela é uma doença que pode ser pouco sintomática ou muito sintomática. E os sintomas eles se iniciam a partir do 6º mês de idade. Por quê? Porque até os 6 meses de idade, normalmente a criança ela tem uma quantidade grande de hemoglobina fetal, que protege contra os fenômenos que a gente chama de fenômenos de falcização ou de afoiçamento da hemácia. Uma vez que esta alteração, se a gente for imaginar uma hemácia normal, ela é uma hemácia flexível, um disco bicôncavo, que ele passa pelos vasos sanguíneos tranquilamente pela sua flexibilidade. Quando eu tenho anemia falciforme, o que acontece? O paciente, em decorrência de uma baixa oxigenação, a desoxigenação da hemoglobina, nós vamos ter então a transformação da hemácia que é normal em uma hemácia que é falciforme. Ela sendo falciforme, ela é rígida. E aí na microcirculação ela vai fazendo como se fosse uma oclusão na microcirculação. E essa oclusão na microcirculação vai diminuir a oxigenação naquele local. E essa diminuição do oxigênio, causando a isquemia ou diminuição de oxigênio, é que vai gerar dor. E a dor, ela pode ser em qualquer lugar do corpo. Então, eu posso ter dor óssea, pode ter dor nas mãos, pode ter dor no peito, dor nas costas e outras dores. Em termos, pode. Eu ia perguntar se são pontuais, assim, por um período e depois passa, ou se é algo assim muito recorrente. Isso que depende, a anemia falciforme ela é variável em termos. Então, temos pessoas que são muito graves e outras que são menos graves. Então, pode ser que tenha uma pessoa que apresente menos sintomas e outras que vão apresentar mais sintomas. Então, nesses casos que apresentam mais sintomas, aí eu posso ter quadros clínicos muito graves. A anemia, né, é uma das coisas mais importantes, né? O paciente então, tem anemia, fica com a pele amarelada, icterícia, né? Então esse paciente ele vai ter uma dificuldade em termos de trabalhar, se for o caso, né? Em termos de andar, então ele vai ter uma falta de ar, etc. em termos disso. Como que é o dia a dia de uma pessoa que tem esse diagnóstico no sentido do tratamento? Como que é o acompanhamento? Como que tem que ser feito? O acompanhamento tem que ser realizado por uma equipe multidisciplinar, né? Uma vez que pode ter acometimento hepático, acometimento renal, ocular, né? O paciente pode ter cegueira, né? Então tem que ser um tratamento multidisciplinar desse paciente. E esse paciente vai ser acompanhado. Se a gente for falar em Uberlândia, né, existe a possibilidade das UPAs daqui de Uberlândia, já tem alguns protocolos para doença falciforme e o acompanhamento mais adequado e mais direcionado, o Hemominas, né, que é o Hemocentro aqui de Uberlândia, e o Hospital de Clínicas, que são as duas referências em termos de saúde para o paciente portador da doença falciforme. A gente até mostrou agora essa questão da doação de sangue, faz parte da rotina mesmo, a transfusão das pessoas que têm a doença, né? A transfusão de sangue no paciente com doença falciforme, ou anemia falciforme propriamente dita, ela é muito importante. Agora, tem casos que o paciente precisa da transfusão, faz a transfusão e está tudo ok, melhora, etc. Mas tem pacientes que são submetidos a transfusões cronicamente. Por exemplo, o paciente pode ter, e é comum de aparecimento, do acidente vascular cerebral, seja ele por isquemia ou hemorrágico, né? E esses pacientes com esse quadro, o tratamento deles, se for mantido a quantidade de hemoglobina
S que ele tem, que está em torno de 90%, 95%, ele vai ter esse quadro cronicamente. Então, esse paciente, especificamente, ele deve ser submetido a um quadro de transfusões crônicas que mantém a hemoglobina S menor que 30%. Então, inicialmente, tem que ser feito, ou faz uma troca, que chama-se exsanguíneo transfusão, né, ou tem uma máquina, né, que chama eritrocitaferese, que vai fazer a retirada do sangue dele, colocar um sangue normal, né? E isso tem que ser feito cronicamente, porque é um quadro que pode se repetir. E se a gente for analisar, por exemplo, na primeira infância, em idade escolar, né, existe crianças que têm déficit de aprendizado, porque ele apresenta quadros de acidente vascular cerebral que sem grandes sintomatologias, não aparecem os sintomas do quadro de acidente vascular cerebral. E nesses casos é muito importante. E preventivamente, o que pode ser feito? Existe uma possibilidade de fazer uma ultrassom Doppler transcraniano que mede o fluxo sanguíneo das artérias cerebrais. E a partir daí pode ser definido nesse paciente a necessidade ou não de fazer esse tratamento a longo prazo. Muito interessante, doutor. Te agradeço por, aqui no nosso quadro, trazer essas informações para que a gente entenda um pouco sobre essa doença, que é algo muito amplo de se falar, mas pelo menos que as pessoas entendam. Às vezes alguém conhece alguém que tenha e não tem muita noção de como que é esse dia a dia, de como que é essa doença. Então, agradeço imensamente pelas informações. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigada a você. E já que a gente falou sobre diagnóstico e a importância da tecnologia para isso, eu tenho um recado para você. Você sabia que a doença falciforme é uma das doenças genéticas mais comuns no Brasil? Pois é. E que o acompanhamento correto pode garantir mais qualidade de vida aos pacientes? Então, o Check-up Medicina e Diagnóstico tem quase 3 décadas de história cuidando da população de Uberlândia e da região, com excelência em exames laboratoriais, em imagem, fundamentais, como o doutor acabou de falar, para o diagnóstico e também para o controle de doenças crônicas, como a doença falciforme. Com profissionais especializados, equipamentos de ponta e certificação como o ONA nível 3, o check-up oferece precisão e cuidado em cada exame. Para exames laboratoriais, imagens ou acompanhamento de saúde, conte com quem é referência. Inclusive, você pode agendar agora mesmo pelo telefone que você vai anotar, que é o 3303-1000. E fica aqui a dica, lembre-se, viu? Temos condições especiais para exames particulares. Check-up, resultados a serviço da vida. Semana que vem estamos de volta com mais informações para você sobre saúde. Bora pro intervalo, na volta a gente vai falar sobre o quanto o frio vem mudando os hábitos quando a gente fala de estética. E tem dicas para você que tá com o pezinho ressecado, o calcanhar reachado. Pois é, não sai daí não, que a gente já volta. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Chegou uma oportunidade imperdível para você melhorar sua qualidade de vida. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Arraiada Economia Beta Outlet. O trem banço é desconto que não acaba mais. Sofá 3 e 2 lugares por apenas 12 de 149. Mesa com 6 lugares por apenas 12 de 189. Sofá retrátil reclinável 2,5 metros, só 12 de 179. Na nossa quadrilha tem desconto para toda a família. Arraiada Economia Beta Outlet. Avenida Barão do Rio Branco, em frente à rodoviária de Uberaba.
Pele lisinha o ano todo? É possível! Com as ceras Efigene, você garante uma depilação eficaz e suave, ideal para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. Efigene, sua pele sempre perfeita. Melhor que as festanças juninas, só um arraial de ofertas do Leal. Espia! Leite Bonolate, R$ 3,99. Ovos Decks grandes brancos, R$ 10,99. Costela ripa ou pernil com osso e pele, R$ 16,89. Banana nanica, batata doce ou cenoura, R$ 1,99. Melancia ou cabotiá, R$ 1,69. No mês dos namorados, vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. Serviços realizados nas lojas de Uberaba, você concorre a prêmios da campanha da CDL. Não é isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. Neste mês dos namorados, aqueça seu amor com Explosão Modas. Várias opções para você presentear em calçados e confecções. Tem blusas de moletom a partir de R$ 99,90. Tênis e sapatênis a partir de R$ 99,90. E todo estoque em até 5 vezes. É isso, Marquinhos? É isso aí. Venha pra Explosão. Menor preço da região. Explosão Modas, vem pra cá. Quer curtir as festas juninas e comer o que você gosta? Venha para o Instituto Implementar e deixe a sua saúde bucal em dia. Curta os melhores momentos da sua vida sem medo, não é isso, Elton? É isso mesmo, Emerson. Aqui cuidamos do seu sorriso e ajudamos você a mudar de vida. Instituto Implementar, vem pra cá. Estamos de volta. Essa noite fez um frio danado. Nossa Senhora, inclusive vocês estão vendo que o frio chegou, né? E com ele, uma tendência que muitas vezes as pessoas não imaginam, que é o aumento da procura por cirurgias plásticas nessa época. Pois é. Mas será por quê que no inverno as pessoas procuram tanto esses procedimentos estéticos? Nossa repórter Ana Paula foi atrás dessa resposta e nós vamos ver agora. Casaco para esconder o inchaço, clima ameno para o pós-operatório e aquela pausa nas viagens de verão. Esses são alguns dos motivos que fazem o inverno virar o queridinho de quem quer passar por procedimentos estéticos. A procura por cirurgias plásticas pode aumentar até 50% nos meses mais frios, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O inchaço na época do calor ele se torna mais evidente e isso atrapalha tanto na cicatrização quanto no risco de fibroses, de desconforto do paciente. Então, quando você tem um período mais ameno na temperatura, você tem menos inchaço, né? A gente incha menos, o corpo incha menos e aí automaticamente a gente tem uma melhora da parte de cicatrização. A lipoaspiração e a lipoescultura são os procedimentos mais procurados nessa época. Mas o médico alerta, independentemente da intervenção e das condições climáticas, é preciso cuidados e acompanhamento rigoroso. Eu falo que o pós-operatório ele é tão importante quanto o ato operatório, né, o momento cirúrgico, porque o paciente ele está um pouquinho debilitado, então a gente descola, tem um tecido que está descolado, tem um ponto que não pode arrebentar para não abrir cicatriz, não abrir ferida, não alargar uma cicatriz, então o paciente tem que ter muito cuidado, isso em qualquer época, seja no verão, seja no inverno. A Ana realizou o sonho de colocar prótese de silicone na mama. Agora que ela recuperou 100%, as temperaturas baixaram. Mas a estudante não se arrepende de ter feito a cirurgia nessa época do ano, porque já vai estar pronta com seu corpo de verão quando o calor chegar. Zero arrependimento. Opa! Sem pensar 2 vezes. Coloquei prótese de mama, eu coloquei porque eu amamentei. E aí, depois que eu fiz o desmame, meu peito ele caiu muito. Eu perdi totalmente o peito, ficou só a pele flácida. E aí, eu procurei ele para me colocar a prótese. E foi a melhor coisa que eu fiz. Mudou totalmente minha autoestima. Mas nem toda intervenção pela beleza envolve o bisturi. Com o rosto, por exemplo, procedimentos menos invasivos são os queridinhos das mulheres e até dos homens. E nessa época do ano, tratamentos estéticos para a pele costumam ser aliados para deixá-la mais saudável, mesmo nos dias mais secos e gelados. Hoje em dia nós temos aqui no consultório, a gente tem o Luz Pulsada, que ele trabalha tanto essa parte de rejuvenescimento e quando a gente rejuvenesce a pele, ela vai hidratar mais a pele, né? Tem outros procedimentos também que é com microagulhamento, que a gente usa, é uma canetinha com várias agulhinhas, que a gente perfura a pele bem superficial e nesses furinhos a gente coloca alguns produtos que vão entrar no tecido celular.
hidratando mais. O preenchimento também, vamos supor um preenchimento labial, a pessoa tem um lábio muito seco. Se você faz um preenchimento labial com ácido hialurônico, esse ácido ele retém líquido. Se ele retém líquido, ele vai hidratar o seu lábio. Daí não vai ter aquele lábio tão ressecado no inverno, que acontece muito com as pessoas. Muito interessante, né? Ainda falando sobre cuidados com o corpo, nessa época que a gente vê muito por conta desse tempo seco, são as pessoas com a pele ressecada, tá? Até aí tudo bem, mas quando a gente fala dos pés não é diferente, aquele calcanhar rachado que incomoda, ninguém sabe mais o que fazer, mas e aí? Como é que faz para eliminar o tal do pé ressecado e o calcanhar rachado? Convidei aqui a podóloga Vanessa Santana, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa. Obrigada. Bom te receber por aqui, porque eu tenho certeza que um tantão de gente que está lá agora assistindo, a gente está olhando assim, nossa, como é que está meu calcanhar? Está bem ressecado, mas é fato, né? Nessa época aumenta muito essa quantidade, o pé da gente resseca, como todo o corpo, né? Assim, a primeira coisa, a gente acha que não, mas nesse tempo seco, muita gente deixa de beber água. E é o combustível do nosso corpo, né? E é o que ajuda mais a nossa pele a absorver esse líquido e ir para as extremidades. Aonde resseca mais é os pés, cotovelos, mãos, tudo isso resseca muito com o frio. E os pés ficam mais sofridos, né? Porque é a parte que fica mais exposta no chão, pega mais poeira. Também tudo isso ajuda a ressecar mais, no inverno principalmente. É verdade, né? A questão, já que você falou do pé exposto, a questão do calçado que eu utilizo interfere de que forma nesse processo? Quem é alérgico, Vanessa, eu falo assim muito no meu consultório, quem tem o hábito de usar a chinela de plástico, né? Não vou falar a marca aqui, mas existem várias. Quem tem o costume de usar essas chinelas de plástico, fica, por exemplo, vai trabalhar home office, fica o dia todo em casa e tem o costume de ficar só de chinelo, vai ressecar. Por quê? Porque não é só o tempo que vai ressecar, é a poeira nesse período. Porque a pessoa fica mais com o pé mais exposto ao contato do chão mesmo. E também o sapato sintético, quando não é couro, ele tende também a ressecar. Quando é nesse tempo também ajuda mais. Entendi. E aí, uma outra dúvida, geralmente é só uma questão de tempo seco e poeira ou tem a ver também com o corpo? Você falou da água, mas o calcanhar ali, tem gente que não é só nessa época, o ano inteiro tem um calcanhar ressecado. É a falta do que no organismo? Além da água, né? A falta de vitamina, Vanessa, hoje em dia, ela ajuda muito, né, a piorar algumas coisas. Por exemplo, a B12 é uma vitamina para a pele que, assim, é essencial, que na falta dela vai dar dermatite atópica, vai ajudar quem tem a tendência a ter psoríase, vai aumentar, vitamina D também, então, assim, desencadeia muitas outras patologias, principalmente na pele. Então, a falta de vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E e o complexo B, a B3 e a B12, são as principais, que na falta delas vão ajudar a ressecar não só os pés, mas a pele do corpo todo. A gente até mostrando ali formas de cuidados ali, no caso, já com o profissional, tem até ali um machucado, muitos pés acabam vira ferida, né, Vanessa? Viram feridas, porque se não vira cuidar para fazer uma parte de podologia preventiva, ela vai acarretar mais ainda, virar uma fissura plantar, virar uma rachadura, onde depois, a hora que a pessoa for pisar no chão, vai sentir muita dor e pode vir a sangrar. Então, o que falta nesse pé? Não é só uma hidratação, falta também uma oxigenação, né? Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, tem que hidratar. Não vai adiantar só hidratar. Enquanto não debridar, não tirar aquela parte que está com esse ressecamento para receber o hidratante, pode passar a quantidade de hidratante que for, que não vai adiantar. Então, tem que tirar aquelas células mortas, aquelas peles mortas que está por cima, né? E vir a camada mais profunda para absorver esse hidratante. E tem outro detalhe, Vanessa. Às vezes, a pessoa pensa assim, vai numa casa de cosméticos e compra um hidratante para poder passar no pé. E não tem, assim, não sabe qual que é o hidratante ideal para os pés dela. Primeira coisa, quem tem cálculo renal, quem tem tendência a ter cálculo renal, que é pedra nos rins, o nome mais popular falando hoje, ela não pode usar um hidratante à base de ureia. E é o que mais tem, né? É o que mais é indicado. Para pele muito ressecada, é a base de ureia. Porque alcança mais a parte profunda da camada dos pés, que é o calcanhar mesmo. Então,
quando o paciente tem essa tendência, não pode usar de hipótese nenhuma o hidratante que contém ureia, nem 5%, nem 10%, nem 20%, nem 15%, nenhuma porcentagem. E é interessante a pessoa saber também se o hidratante dela é especificamente para a base de óleo ou de água, porque tem hidratante que é feito à base de óleo ou à base de água, só que nessa parte entra mais a parte dermatológica, que o paciente vai ter que procurar um dermatologista. Mas assim, não é tão difícil de entender. Se a pele não está retendo aquele hidratante, pode entender que aquele hidratante não é para a pele dela. Entendi. Né? Outro fator muito importante que também ajuda a ressecar a pele, os pés, os calcanhares, é a diabetes. Também, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, né, que a gente fala, e isso também ajuda a acarretar bastante. E quem tem tendência, assim, quem fala assim, eu não tenho a vesícula mais, tem que suplementar a vitamina D para o resto da vida para não acarretar esse problema também. Ajuda também a ressecar bastante. E por fim, o ácido úrico. O ácido úrico descama bastante os pés, deixa bastante ferido, então assim, tem que beber bastante água para ajudar a desintoxicar o fígado e responder no corpo todo. Agora falando sobre as caseirices, né, já que você estava comentando, né, às vezes o caso, a gente mostrou ali alguns casos que o pé realmente está muito machucado, muito grosso, não tem como, tem que tirar essa camada. Mas aquele que só está ali por conta dessa época ressecado, tem alguma coisa que pode fazer em casa? Tem gente que lambuza o pé de creme e dorme de meio, tem gastura disso. Faz efeito? Não, quem que vai absorver o hidratante? Não é a meia? A meia e a roupa de cama. Porque assim, se quer passar um óleo hidratante antes, para poder absorver também junto com o creme, eu indico até às vezes um óleo Johnson, que é barato e é bom, né? A pessoa pode passar essa camada desse óleo antes de passar um hidratante, que se é algo mais caseiro. Né? Não precisa ser, às vezes, um creme, né, tão caro, mas às vezes um creme que está passando no corpo já vai passar nos pés. Na hora de dormir mesmo? Não tem necessidade? Pode ser, mas assim, não precisa passar e já colocar a meia, porque senão o hidratante quem vai absorver vai ser a meia. Não usar meia sintética, né, aquela meia que tem mais parte sintética na composição, ela vai deixar o pé mais ressecado. Então, sempre priorizar meias de algodão. Meia de algodão, ela vai aquecer mais e o hidratante também vai continuar fazendo a função dele ali. E a pessoa pode lixar? Antigamente usava muito, né? Agora meio que proibir no salão, né? Aquela coisa meio anti-higiênica, mas em casa pode ter aquela lixa que na hora do banho, acabou o banho, dá aquela lixada ali? Não, Vanessa, eu não indico. A primeira coisa, não pode tomar banho muito quente, porque ajuda a ressecar também a pele. E também não pode passar a lixa, porque vai abrir as escamas mais ainda dos pés, que já estão ressecados, vai tendenciar a abrir mais rachadura, fissura plantar, e também a lixa não vai fazer essa função, né, de tirar a parte toda da camada, né, que está ressecada. Então, o ideal mesmo é fazer essa debridação, né, ir no podólogo regularmente, fazer a debridação e para depois, assim, o podólogo vai lixar o pé. Se quer fazer alguma coisa em casa, pode fazer uma esfoliação não muito forte ou com um esfoliante corporal ou uma pedra pomes, aquela pedra pomes, você lembra daquela pedra? Minha avó tinha essa pedra pomes. Essa é antiga, verdade. Minha mãe também. Então, assim, a gente usa bastante essa pedra pomes, né? Pode usar para poder ajudar a limpar a parte mais suja do calcanhar, mas para lixar vai complicar mais ainda. E aí, por fim, você acha que usar mais tênis e menos calçado aberto nessa época também é uma boa? Sim, é melhor. Calçados fechados? É, calçados fechados, tanto à base de algodão, ou a base de couro mesmo. Sintético vai ajudar a ressecar e o chinelo também de borracha vai ajudar também a levar uma rachadura. Ainda bem que nós, mulherada, nessa época, trocamos muita sandália pela bota, né? Exatamente. Porque aí já mantém o pé quentinho e ainda evita ressecar, né? Adorei as informações, fica a dica para vocês então, vamos evitar aí os sintéticos, meia de algodão, nada de ficar lambuzando, gastando creme todo no pé. Isso, e beber muita água. Beber muita água, isso é muito importante. A gente mostrou até agora há pouco ali uns pés muito rachados e vocês viram que tem solução. Tem gente que pensa que não tem, né, Vanessa? A prevenção, né, a profilaxia na podologia, ela é para isso mesmo, para cuidar antes que vire uma patologia, porque é porta de entrada para contaminação, porque está diretamente em contato com o chão, o local mais contaminado. Então, assim, se tem um rachadinho no pé e está pisando no chão,
é uma porta aberta, né, para contaminação. É verdade, né? Bora cuidar dos pezinhos, viu, gente? Isso Ó, aí. a Vanessa tá aqui. Bota o Instagram, me fala também seu Instagram, pro pessoal que quiser conhecer mais o trabalho e, né, entender melhor como que é feito esse processo. Nós não falamos nem da ozonioterapia, mas são vários, né, são procedimentos, né, isso, que podem hoje, ser feitos. que podem ser feitos. Ó, o Instagram tá na tela aí, viu, gente? É isso mesmo. Muito obrigada, viu, minha Eu xará? que agradeço, minha Adorei, querida. viu? Também. A gente se vê em outra ocasião desses pés Exatamente. rachados. Gente, ó, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem gastronomia ao vivo, uma receitinha deliciosa que vocês não podem perder. Tô te esperando, hein, às 10 para as 2. Tchau, tchau. Até mais.